Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão da experiência de Pestalozzi. Pestalozzi ele nasceu na Suíça, dia 12 de janeiro de 1746. Pestalozzi ele viveu de 46 à década 27, de 1746 a 1827. Como um suíço, ele, como um filósofo, um grande filósofo, ele atraiu a atenção do mundo como mestre, diretor e fundador de escola. Criou suas principais obras, que foi Leonardo, Gertrudes. Ele gastou grande parte da sua juventude nas lutas políticas. E em 1781, quando seu amigo político chamado Bruce Taschen ele faleceu, Pestalozzi ele passou a dedicar-se à causa da educação. Então ele casou-se aos 23 anos, ele fez da sua casa na fazenda uma escola, e daí ele passou a escrever em horas noturnas de emitidão, contendo uma coleção de pensamentos e reflexões, que é a estes livros, que segue a obra-prima, que é Leonardo e Gertrudes. Um conto onde narra a reforma gradual feita primeiro numa casa e depois na aldeia, que é de fruto e de esforço de uma mulher boa e dedicada. Essa obra de Pestalozzi fez tanto sucesso que foi parar até na Alemanha. Pestalozzi ele é um pedagogo do século XIX, porque, embora as suas atividades tenham se iniciado no século XVIII, elas amadureceram no início do século seguinte. Estudiosos de Rousseau e Pestalozzi, eles buscavam, sobretudo eles buscavam dar preferência à criança pobre. Então eles se interessavam pela educação elementar, mas sobretudo de crianças pobres. Foi então aí que ele começou a criar, em 1774, uma escola em que recolhia órfãos, mendigos e pequenos ladrões, aos quais oferecia uma formação geral e redução profissional por meio de trabalho e de fiação e tecelagem. Já havia comentado para vocês que ele era um mestre, diretor e fundador de escola, certo? Mas ele também é considerado um dos defensores da escola popular, extensiva para todos. E Pestalozzi, como um bom discípulo de Rousseau, ele estava sempre convencido da inocência e da bondade humanas, bastando que se estimulasse o desenvolvimento espontâneo do aluno, que é a atitude que o distancia do ensino dogmático e autoritário. E corresponde a tríplice atividade, que é conhecer, querer, agir, por meio da qual se dá aprimoramento da inteligência, da moral e da técnica. Mas daí vem a importância dos métodos para a organização do trabalho manual e intelectual. Segundo ele, deve-se partir sempre da vivência intuitiva, para só depois introduzir os conceitos abstratos. A criança ela tem a potencialidade inatas, que serão desenvolvidas até a modalidade, tal como a semente que se transforma em uma árvore, semelhante à de um jardineiro. O professor ele não pode, de forma alguma, forçar o aluno, mas ministrar a instrução de acordo com o grau do poder crescente da criança. Ou seja, o método para educar é fundar-se em um princípio simples. Que princípio é esse? Que é de seguir a natureza. Aí vem o papel da família. A família ela constitui a base de toda a educação, por ser um lugar do afeto e do trabalho comum. Também é positiva a experiência religiosa íntima e não confessional,
que diz respeito à pessoa e, portanto, não submete aos dogmas e nem aceita. Em outras palavras, desperta o sentimento religioso que há na criança e não significa fazê-la memorizar o catecismo. Pestalozzi ele exerceu profunda influência em vários países da Europa e suas ideias chegaram até os Estados Unidos, certo? No século XIX desenvolveram-se ainda outras duas vertentes do pensamento. Uma delas é a influência por Hegel, que é caracterizada pelo idealismo dialético, e a outra é pelo Augusto Kant, que é o primeiro positivismo.